Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu sempre fico olhando para ver se está ligado mesmo. Espero que vocês tenham tido aí uma boa solenidade de Pentecostes, que tivemos semana passada. Espero que tenham tido aí uma boa oitava do Pentecostes. Acho que só no modo extraordinário tem a oitava, né? Não acho que depois no outro já é o tempo comum. Agora a gente começa o tempo depois do Pentecostes e o tempo comum, né, o tempo ordinário, né, na liturgia. E já começa, né, os devotos podem já rezar o ofício dos fiéis defuntos, tá, que é rezado no tempo comum, tempo ordinário ou per ano, tá, para aqueles que seguem o modo extraordinário. Hoje eu ia falar de modéstia e silêncio, tá, mas como já estamos próximos do Corpus Christi, então vamos falar da Eucaristia, da comunhão e Santa Missa. E ia falar de silêncio, né? Acabei ficando em silêncio. A semana que vem a gente fala, se Deus quiser. Agora eu terminei a fisioterapia. Terminei assim, eu me dei alta, sabe? Porque na verdade eu fui no médico, disse que meu joelho tá um pouco inchado, não sei o quê, que eu deveria fazer 30 sessões de fisioterapia. Vou fazer 30 sessões, coisa nenhuma. Aí eu não vou, não. Eu fiz 10 e deu, senão eu vou ficar morando na casa dos meus pais. Né? Eu vou fazer exercício aqui, botar gelo aqui, fazer tudo aqui. Quero saber disso, não. Mas, enfim, me dei alta e acho que vai dar tudo certo. Ele disse que se eu estivesse me sentindo bem, eu poderia, não precisaria pegar mais sessões, né? Enfim, voltando aqui para o assunto, eu vou começar falando um pouco da questão da missa e Eucaristia na vida eremítica, que não é muito conhecido. Como os eremitas lidam com a Eucaristia, aliás, muitas pessoas têm curiosidade, né, de saber como que é a Eucaristia na vida eremítica, como que funciona, se não funciona, né? Tem isso também. Bom, a Eucaristia na vida eremítica, no princípio, os primeiros eremitas, eles não tinham acesso, tá, à Eucaristia. Eles iam realmente para o deserto e ali ficavam sem os sacramentos, tá? Isso, sim, é os primórdios, tá? Assim, vamos botar ali os 10 primeiros eremitas do mundo, né? Mas muito cedo já se introduziu o sacrifício da Santa Missa nos eremitérios, tá? Que geralmente se formavam colônias e os eremitas ficavam espalhados, né? E ao menos aos domingos tinham ali acesso à Eucaristia, tá? Mas isso a gente não deve entender as coisas assim de um modo tão organizado, tão planejado assim, tá? As coisas, a vida eremítica, por exemplo, no Oriente acontecia de uma forma, no Ocidente acontecia de outra forma totalmente diferente. Eremitismo tanto masculino quanto feminino, foram manifestações autônomas e que depois foram tomando forma. Então é muito difícil você botar numa forma e dizer que a vida eremítica era assim, tá? Ela foi começando de modo autônomo em vários lugares, dependendo da cultura, clima, violência, região. Haviam necessidades de ter algumas medidas diferentes do que em outros lugares, tá? A gente não pode só considerar um local e achar que tudo era conforme a necessidade daquele local. Mas a questão da Eucaristia os eremitas antigos, então eles se isolavam absolutamente, faziam comunhão apenas espiritual, tá? Nada de missa, nada de comunhão, tá bom? Faziam adoração, louvando a Deus em espírito e verdade, sem sacramento, sem missa, sem nada. Era assim, tá? E, curiosamente, hoje, alguns eremitas ainda têm essa vontade de se isolar a ponto de não ir à missa mesmo, tá? De ficar totalmente isolado no isolamento perpétuo. Isso pode causar escândalo para as pessoas que não estão acostumadas, né, a esse tipo de relato, tá? Eu atendo uma irmã que é assim, não é do Brasil, mas que por ela disse que se isolava mesmo para um lugar mais rural possível e não voltava nunca mais. Ficava só ela e Deus, louvando a Deus e pronto, né? Bom, a gente não sabe, a gente não pode julgar esse tipo de espiritualidade, né?
Essas pessoas fazem comunhão espiritual e são agradáveis a Deus também, né? Apesar de que hoje nós temos um mandamento, né, de devemos confessar e comungar ao menos uma vez por ano, mas a missa aos domingos, né, pelo menos nos domingos, deveríamos ir. O perfeito é missa diária, tá? Todos os dias, tá? Incluindo domingo. Mas as pessoas não são obrigadas à missa diária, mas aos domingos, né, guardar domingos e festas, né, deveria se fazer. Né? Os eremitas que estão muito isolados, eles fazem a celebração da palavra, tá? Se ele tem acesso à comunhão, apenas comunga, e se ele tem acesso, se ele não tem acesso à Eucaristia, comunga espiritualmente, tá? Então ele guarda os domingos, oferecendo seu tempo a uma oração litúrgica, acompanhando a liturgia, tudo à distância, tudo remoto. Tá? Eu acho que como é possível ir ao menos aos domingos, então vou aos domingos. Né? Diariamente já não é possível. Né? E mesmo se eu tivesse carro, né? Eu não sei. Assim, eu acho que seria mais interessante só aos domingos mesmo, porque também tem a questão da dissipação. Tá? Eu já tive experiência quando estava em São Paulo, eu ia na missa diária, era mais ou menos 10 quilômetros da minha casa por eremitério, eu ia a pé. E eu já ando devagarinho, né, porque eu sempre tive esse problema no joelho, sempre assim, desde os 20 anos que eu tenho esse problema. Então eu ia devagarinho, rezando terça, aí eu ia subindo, né? Era uma subida. Então eu levava 45 minutos para chegar. Talvez vocês chegariam em meia hora, tá? Mas era 45 minutos para ir e 45 minutos para voltar. Tudo rural. E eu lembro que eu saía com uma lanterna. Eu saía bem cedo, a missa era cedo, então eu saía com uma lanterna ainda de noite e ia, né? Ia lá rezando e tudo, né? Muito rural, tudo estrada de terra, aquela coisa toda. Mas, apesar de que tinha pista, tinha um trecho ali, uma rodovia, aí eu atravessava, depois tudo estrada de chão de novo. E valia a pena. Aí depois, naquele mesmo ano, passei a ter o sacrário e rezava só em casa. Mas eu lembro que na época eu fiquei assim, acho que uns 90 dias, não lembro bem, o período eu não lembro bem. Mas aí na volta eu aproveitava muito, porque era tudo cheio de montanha, de flores e aquelas chácaras, assim, eu ficava olhando, assim, nossa, que eu ia rezando o texto e voltava para o eremitério. E hoje nem mesmo a pé não teria como ir, aqui não tem como ir a pé na missa diária. Né? Então, aos domingos eu vou na igreja, o meu pai me pega e me leva, né? Então passo o fim de semana na casa dos meus pais. E aproveito até para enviar o vídeo e fazer alguns trabalhos que exigem uma internet mais de banda larga. Né? Mas cada eremita vai ter o seu jeito de se expressar, de lidar com a Eucaristia, não tem padrão, tá? Não tem nenhum padrão. E eu me lembro até que quando eu tinha o sacrário, né? Quando eu tinha o sacrário, tinha também a missa lá uma vez por mês. Então eu não ia domingo, não tinha como ir domingo, porque não tinha benfeitores para me levar no domingo. Então eu ia na missa uma vez por mês, né? Quando estava em São Paulo. E aqui não, mas aí eu comungava, né? Quando eu passei uma vez por mês, eu comungava em casa. Então, cada eremita realmente vai ter um jeito ali que ele vai ter que lidar com a Eucaristia. Hoje, eu comungo aqui no eremitério, eu comungo em casa e missa semanal, tá? Então, cada eremita vai ter ali um jeito de lidar, tá? Nem todo eremita, tá? Eremita geralmente que tem o sacrário, ou é porque ele é sacerdote, tá? Ou ele é eremita diocesano. Eremita, assim, autônomo e leigo, é muito difícil dele ter um sacrário, a não ser que ele consiga, ele tenha muita amizade ali para
para conseguir, mas eu acho que sem a permissão do bispo não tem como ter o sacrário. Existem exceções, como foi o caso de uma serva de Deus brasileira, que agora esqueci o nome, que era mística, né? E ela obteve, era leiga, totalmente leiga, não tinha voto nem nada, não tinha vida consagrada, mas como ela vivia apenas da Eucaristia, né, depois de uns anos que ela vivia apenas da hóstia, né, ela obteve licença, então, de ter o sacrário em casa, né, e assim ela podia ter uma vida mais reclusa, sem chamar muito atenção para aquilo. E, bom, enfim, são casos, né? Mas agora muitos eremitas são também diocesanos e não têm o sacrário, tá? Por quê? Porque isso depende muito de diocese para diocese, né? Então é meio difícil definir, planejar esse tipo de coisa, se você não tem controle. Se quem vai ter, quem não vai ter, porque isso vai depender muito da diocese e muito do bispo, né? Nem tanto do eremita. Então, eu até conheço uma irmã, uma eremita em Minas, uma eremita de Belo Horizonte, que ela ficou 19 anos tentando conseguir licença para ter o Santíssimo em casa. Então, realmente varia muitos casos, né? Ficou esses 19 anos sem o Santíssimo. Ela ia a pé também à missa e depois ela obteve licença. Não sei como se ela tem só a custódia, né, que seria só a hóstia para grande de adoração, ou se ela tem também hóstias pequenas para comungar em casa, tá? Agora não sei, acredito eu que ela deve ter só a custódia, porque ela é uma eremita que mora mais perto da cidade, e segundo ela é apenas 10 minutos de caminhada para chegar a uma igreja, então mora perto, né? Enfim, na minha opinião, eu acho que todos os eremitas deveriam ter o Santíssimo, tá? A não ser que ele more do lado da igreja. Se ele mora do lado da igreja, talvez não seja necessário, né? Mas se já mora mais longe, acho que deveria ter sim, ou pelo menos a custódia para adoração, né? Mas o mundo não funciona conforme aí as minhas inclinações. Então é mais ou menos assim a vida eremítica. Um eremita que não, por exemplo, vai ter o sacrário, mas ele não sabe lidar com as alfaias, com a Eucaristia, né, todas essas coisas, ele pode pedir ao diretor espiritual para ensinar ele a lidar com as alfaias. Ele pode fazer um curso para ministros da Eucaristia, que algumas dioceses têm, outras não. E ele pode também pedir para algum amigo ministro da Eucaristia para ensinar como ele faz. Porque geralmente os eremitas que são provenientes da vida cenobítica, né, sabem como lidar porque aprendem no convento, né? Então, no caso, só os eremitas que não estão habituados, né, a ministrar a Eucaristia. Então, eles devem aprender e ir atrás aí de amigos e, enfim, né? Hoje tem muitos contatos, até pela internet, de repente, você pode até encontrar alguma coisa, né? Mas é interessante que ou o diretor, que seja padre, no caso, né, um ministro, para poder ensinar vocês. Então, não precisa ficar preocupados, né? Quando chegar a hora, aí vocês já sabem a quem procurar. E deixa eu ver a respeito de comunhão, né? Então, os eremitas que não têm o Santíssimo Sacramento, eles, se moram isolados, ficam como os antigos, comungam apenas espiritualmente. Agora eu acho que o meu iPhone ele se revoltou aqui com a luz dele. Não sei se a qualidade de luz vai ficar boa, mas aí eu corrijo caso não ficar bom. Enfim, agora eu vou começar com os pontos do autor. Queria só dar esse parênteses a respeito da vida eremítica, porque o canal é sobre vida eremítica, né? Então, ele começa aqui falando dos benefícios e grande amor que Deus nos mostrou ao instituir a Sagrada Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, né? Já diz a passagem da Escritura, minha alegria é andar com os filhos dos homens, né? Em algumas traduções, meu prazer é estar com os filhos dos homens, né? Foi só falar que corrigiu a luz. E
Santa Maravilhas de Jesus gostava muito dessa passagem, né? Ela interpretava isso como a Eucaristia. Então, ela fundou muitos Carmelos e nos Carmelos ela gostava de colocar na abóboda, né? Hoje não se tem mais, essa frase. Ela gostava de botar para consolar as irmãs, ela tinha muita consolação com essa passagem, né? A Eucaristia é Cristo entre nós, né? Jesus no seu corpo, sangue, alma e divindade, né? Plenamente, né? Plenamente. E o sacramento da Eucaristia exige nossa fé, né? Se a pessoa não tem fé, ela nunca vai ter o pleno gozo da fé na Eucaristia, né? Ela sempre vai estar duvidosa. Cristo veio para ser a nossa companhia, veio para ser o nosso alimento, né? Veio para ser o nosso consolo, o nosso remédio e o nosso alívio, né? Então, a Eucaristia é extremamente necessária para a vida de todo católico. Deus se faz presente também no nosso coração. Quando nós comungamos, nós somos um sacrário temporário, né? Deus está ali temporariamente com toda a sua santidade, né? Nem sempre é uma santidade e a essência de Deus sensível, como já falei no vídeo da oração, né? Por quê? Porque nós não podemos conviver, né, com toda a grandeza de Deus, com todo o esplendor de Deus, estando ainda em carne, né? Então, mas Deus está verdadeiramente em cada coração por meio da Eucaristia. Alguns santos tinham uma graça de sentir a presença de Deus sensivelmente de uma comunhão a outra, tá? Mas isso não quer dizer que ele não esteja, entendeu? Mas, em geral, a presença de Deus ela é temporária, né? Mas alguns santos que sentem essa graça, é uma graça particular, né? Mas que não é para todos. Na comunhão, nós estamos bebendo direto da fonte. Então, é o momento mais sagrado que nós temos. Que nós temos a união plena com Deus naquele momento. Alguns santos relatam, né, que o momento da ação de graças é o momento mais odiado pelo demônio, né? Então, porque muitas vezes o demônio gosta de interromper a ação de graças por não suportar aquele momento com a alma. Curiosamente, hoje muito poucos fazem ação de graças, né? Muito poucos. Todos vão sair como se nada tivesse acontecido. É uma indiferença total ao Santíssimo Sacramento. Não tem consideração, não tem vontade de estar com Jesus um pouco mais. Já querem todos para suas obrigações, e mesmo sendo dia de domingo. Esse vídeo vai ser longo, já estou vendo. Estou só no começo ainda. O que exige, então, a Eucaristia, né? Em primeiro lugar, devemos nos preparar a Eucaristia, nos limpando dos nossos pecados, né? Fazendo o ato de contrição, o exame de consciência, para procurar receber a Jesus mais dignamente, né? Aqueles que estão em pecado mortal devem antes se confessar, né? Devem se confessar, se arrepender dos seus pecados, para daí sim receber a Eucaristia. Aqui tem uma história de Pedro Cluniacense. Aconteceu na Alemanha, que é a história do padre pecador, né? Havia nessa aldeia da Alemanha um padre que estava em pecado mortal, né? E estava em tamanha cegueira que ele celebrava e não se importava nem um pouco. E estava empedernido no pecado mortal. E um belo dia, quando ele foi celebrar a missa, ele foi consagrar a hóstia desapareceu. E quando ele foi pegar no cálice, o cálice estava seco. E ele ficou intrigado. Ele falou, mas como? Estava aqui nas minhas mãos e não está mais. E ficou muito intrigado. Naquele dia não pôde dizer missa. No dia seguinte, isso aconteceu novamente. E no outro dia, novamente, né? A hóstia simplesmente desaparecia. Milagrosamente desaparecia, e o cálice ficava seco. Então, o padre, muito intrigado, foi fazer um exame de consciência e se deu conta que aquilo era sinal da indignação de Deus para com esse sacerdote.
que não queria ser consagrado nas mãos dele. E esse padre começou a sentir grande arrependimento pelos seus pecados. E foi ao bispo e contou tudo o que estava acontecendo e se confessou. E recebendo o perdão, ele fez penitência, chorou e se arrependeu dos seus pecados e nunca mais ele tornou a fazer aquilo. Mas depois ele passou a ficar com medo e não celebrou mais. E foi ao bispo e falou, não quero celebrar mais porque eu tenho medo que aconteça aquilo da hóstia desaparecer de novo e do cálice secar. E o bispo falou, não, você deve celebrar a missa, volte a celebrar a missa. Então ele voltou a celebrar, né? E para surpresa dele, naquele dia, onde ele foi consagrar a hóstia, apareceu nas suas mãos 3 hóstias. E o cálice estava cheio até a borda, né? Como sinal do perdão e da misericórdia de Deus para aquelas almas que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados, né? E esse padre ficou muito consolado e depois levou uma vida de muita santidade e morreu em odor de virtudes. Para receber a Eucaristia é necessária humildade, reverência, grande amor a Deus e confiança, e também termos a fome e desejo deste pão celestial. Hoje é um pouco difícil, porque hoje se tem interpretações da Eucaristia, né? Eucaristias festivas, né? Missa circo, missa churrasco, missa afro, missa não sei o quê. São missas, né? São missas válidas, né? Porque são padres que celebram, não há o que fazer, né? Por outro lado, ofusca totalmente a devoção, porque você não sabe aonde que você vai estar concentrado nessa missa. Se é no churrasco, se você vai comer uma picanha ou se você vai comungar, né? Simplesmente um absurdo. Um absurdo. Essas missas enculturadas, para mim, são uma verdadeira desgraça. Mas, de qualquer forma, né, nós ainda temos a opção de irmos a uma missa mais conservadora, né? Aqueles que também podem ir para a missa na forma extraordinária, na missa tridentina, e outros também gostam da missa maronita ou de outros modos mais orientais, também são interessantes, né? Então, há opções para todos. Ninguém também é obrigado a estar nessa missa, até porque se fosse obrigado, eu não iria. Então, hoje em dia, já não tem mais questão da humildade, né, da reverência, né? Muito pelo contrário, se a pessoa quer comungar de joelhos, ela é constrangida diante de todos, né? É repreendida, né? Enquanto que outra lá pode ir com uma calcinha, e essa sim, essa não é constrangida, não é. Então, realmente, há uma grande confusão. E parece que os católicos perderam a noção de medida das coisas. Perderam totalmente a noção de medida, né? Ou seja, aquela que está de véu, saia comprida e quer comungar de joelhos está errada, e aquela que está de shortinho, parece que acabou de voltar do motel. Não, essa aí está certa, daí não precisa ser constrangida, não. Realmente cansa a paciência de qualquer um. É necessário uma reforma a respeito disso, urgente, né? Urgente. Porque senão tanto faz. Tanto faz estar no barzinho, no boteco, como você está na igreja, tanto faz. Vai com a mesma roupa, tanto faz, né? Aí se é um casamento, aí eu boto saia comprida, vou de gala, né? Não sei o que. Absurdo. Absurdo. Isso é uma situação assim que isso tem que desaparecer. A questão também é considerações que nós devemos fazer para preparar para a Santa Missa. Aqui ele fala muito da questão de que vai de cada um. Então, uns se preparam para a Santa Missa meditando a Paixão de Cristo. Outros se preparam para a Santa Missa lendo de antemão a liturgia daquele dia. Outros fazem uma consideração de se colocar como uma criança, né, nos braços do Pai. Outros têm um modo próprio de consideração para a Santa Missa. O ideal é que a gente peça ao Espírito Santo que nos prepare para a Santa Missa e assim seguir as suas moções.
Que eles dão exemplo das místicas beneditinas, né, Santa Gertrudes e Santa Matilde. Elas recebiam de Deus diretamente o modo como ele queria que elas recebessem a comunhão, né? Mas aí é a vida espiritual, que nem todos têm de ter uma comunicação assim tão direta, né? Talvez Deus vai se comunicar com você pelas luzes e pelas inspirações. Enfim, às vezes você vai abrir um livro e cai exatamente numa consideração que você gostaria, né? Depende, assim, eu tenho aqui no missal uns salmos, né, do missal antigo, da Tridentina. Tem uns salmos antes da preparação da missa, que quando vou à missa tridentina eu gosto muito de rezar eles, porque eu acho muito bom. Mas aí quando eu vou numa do ordinário, que tem aqueles folhetinhos, não sei o quê, então não levo o missal para não ser uma coisa a mais, né? Eu tenho também o missal, tá até ali, né? O missal cotidiano e o missal dominical, né? Antes eu levava, né? Mas aí depois, com medo de perder, né? Que às vezes depois você fica meio distraída, tinha medo de perder os missais, então acabei não levando mais, né? Mas ali também nos missais tem comentários das leituras, né? É algo interessante para vocês adquirirem, tá? Ter o lecionário, principalmente os eremitas, tá? Que ali tem considerações interessantes que vocês podem estar meditando. Tem a liturgia das horas, que vocês podem pegar a leitura de matinas, né? Do ofício de leituras, né? Tem ali leituras também muito bonitas que vocês podem se preparar. Enfim, cada um vai ter um jeito. Alguns gostam de rezar o rosário antes da missa para se preparar, enfim. Não há uma regra, nem uma forma, né? Alguns exemplos, nós temos aqui São Luís Gonzaga, né? Muito conhecido o exemplo de São Luís Gonzaga, que comungava apenas uma vez na semana. Então, ele se preparava 3 dias para receber a comunhão, e quando comungava, ele fazia ação de graça por 3 dias, né? Esse ciclo também foi muito imitado por São Francisco de Borja, tá? Ou de Borges, né? Traduzido mais para português. São Francisco de Borja, né? Em espanhol é mais de Borja. Também ele recomendava aos seus filhos espirituais esse ciclo de 3 em 3 dias, né? Hoje é mais comum a comunhão diária, né? Então, sendo a comunhão diária, a pessoa pode, se comunga de manhã, ela pode se preparar já de noite para a comunhão. Se comunga de tarde, ela pode se preparar durante o dia, né, e dedicar parte da noite em ação de graça. Mas hoje em dia a maioria não faz isso, tá? A maioria, a ação de graça é uma coisa que desapareceu. Desapareceu totalmente, tá? As pessoas conversam antes da missa, durante e depois. É simplesmente um absurdo. É simplesmente um absurdo. Se você falar aquela pessoa que vira totalmente pro outro e fica batendo o maior papo, né? Outro falando no celular, outro... Um caos, né? Um verdadeiro caos. Apesar de que a minha antiga priora, que já faleceu, ela dizia que antigamente também se tinha isso, né? Mesmo quando era missa tridentina. Como não vivi, não tem como saber, né? Mas quando eu vou à missa tridentina, encontro mais silêncio e me sinto melhor do que, né, esse furdunço que eu julgo. Teve uma vez que eu fui numa igreja, vou falar qual é para não evidenciá-la, mas meu Deus, as pessoas conversavam assim demais antes da missa. Era um blá 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 blá. Ah, gente, olha, não dá. Se é para ir para rezar, entendeu? Sem falar que é uma dissipação, assim como se a Eucaristia fosse, sem falar aquele paz de Cristo, né? Aquele recreio durante a missa. Tem quem goste, né? Mas a gente também não deve impor aqueles que não gostam desse tipo de coisa, né? Os benefícios da comunhão frequente, né? A comunhão frequente nos guarda do pecado e nos protege das tentações, né? Claro que isso não quer dizer que você não vai pecar mais, né? Você vai pecar com menos frequência, tá? Ele vai nos guardar, tá? Aqueles que estão em estado de graça, vai nos guardar dos pecados mortais, né? Mas os pecados veniais e imperfeições você ainda vai cometer ainda, tá? A diferença aqui é o pecado venial,
Pode ser tanto deliberado, como ele pode ser não deliberado. Às vezes, se você foi na conversa de outra pessoa, que você viu, você cometeu uma imperfeição e um pecado. Né? Mas, pelo menos dos pecados mortais, né, essas almas estão protegidas, podem estar constantemente se aperfeiçoando pela confissão frequente. Né? Então, devemos procurar a comunhão frequente. Tá? Eu não comungo todos os dias, tá? Eu comungo dia sim, dia não. Por quê? Eu gosto de ter uma preparação, às vezes, maior, tá? Da mesma forma como os antigos, eu gosto de considerar mais a Eucaristia, não fazer dela uma coisinha qualquer, sabe? Não é assim, vou me entupir de Jesus, né? Então, não, eu gosto de considerar, tá? Considerar um pouco mais. Aqui tem uma história, né, narrada por Nicéforo de Calisto. Ele é um historiador católico. Ele conta da conversão de um menino. Isso aconteceu na Igreja Oriental. Tá? Que são, os orientais são aqueles que têm obediência ao Papa, mas seguem o modo de celebrar a missa e a espiritualidade oriental, tá? E não ocidental, mas são católicos também. Isso aconteceu na Grécia, né? Então, o que acontece? Na Igreja Oriental, eles não têm a hóstia como nós, né? É um pãozinho mesmo. Então, ficava fragmentos, né? E naquela paróquia havia um costume de, ao final da missa, né? Se dava esses fragmentos para crianças muito pequenas, ainda inocentes, né? E um belo dia, um menino muito pequenininho ficou curioso e foi lá, viu que tinha um monte de criança ali, se identificou e foi lá, né? Pegou ali os fragmentos do pãozinho também. Né? E aí, ele demorou um pouco, era um menino judeu, de família judia, né? E o pai perguntou aonde você estava. Ele falou, eu fui lá na igreja dos cristãos e comi um pãozinho que eles me deram. Né? Aí o pai ficou furioso, mas tão furioso que pegou o menino e tentou matar ele, botando ele dentro de um forno a lenha quente. Botou lá e fechou o forno e abandonou o menino lá. E a mãe, desesperada, viu que se passou 3 dias e o menino estava desaparecido. E procurou na cidade inteira e gritando o nome do filho, até que o menino escutou a voz da mãe e dentro do forno falou, mãe, eu estou aqui. E a mãe desesperada falou, como que você foi parar aí dentro? E aí ele contou que já estava lá há 3 dias, com o fogo ainda estava aceso e ele estava ileso, não tinha acontecido nada com ele, né? E ele falou que nesse tempo que ele ficou trancado, ele viu uma senhora de branco muito bonita e que ela ficou brincando com ele, lhe dando comida e bebida, e que ele se esqueceu de tudo e só se deu conta quando ouviu a voz da mãe, que também era judia. E vendo esse milagre tão grande, o rumor do milagre foi tão grande que chegou até o imperador e fez com que essa família fosse batizada. Né? O pai não quis se converter, né? E foi condenado à morte por ter tentado matar o seu filho. Né? Então, são alguns benefícios. Existem muitos outros milagres relacionados à Eucaristia, alguns mais conhecidos, como o milagre de Lanciano, tantos outros, né? Aqui vamos falar ainda de outras histórias interessantes, né? Mas para a gente ver o grande poder da Eucaristia, isso que ele pegou só um fragmentozinho, né? Imagina a comunhão inteira, né? O bem que não ia fazer para essa alma, né? Então Deus usou desse milagre para converter essa família. Também é um exemplo de uma piedosa Santa Virgem, ele não colocou o nome, que dizia que quando ela comungava, ela procurava passar todo dia em recolhimento e ação de graças. Né? Então, parece que quando a comunhão era mais rara, também parecia que era mais valorizada. Né? A abundância lhes fechou o coração, está na escritura. Né? Parece que tudo que é abundante demais perde o valor. Né? Parece que fica mais do mesmo. Né? Apesar de que perante Deus, né, o sacramento é tão augusto quanto os tempos antigos.
Mas é interessante, às vezes, a gente procurar valorizar mais, né? A religiosidade eu vejo que caiu muito. As pessoas, muitas, não têm nenhuma noção do Santíssimo Sacramento, entendeu? Se elas acham que um religioso mora com o Santíssimo, para eles é qualquer coisa, é como se fosse uma medalhinha, um crucifixo. Não tem, assim, devoção. Não tem devoção. É incrível. Em compensação, aqueles que são fervorosos conseguem aurir muitas graças e muita força do Santíssimo Sacramento. Mas, infelizmente, senti assim, uma queda muito grande na religiosidade das pessoas. Em que ele fala também da solenidade do Corpus Christi. É a única solenidade que ela não é só memória, né? O sacramento está ali presente, sempre sendo renovado, né? Então, as outras solenidades, a gente comemora a memória daquele dia. Natal, né? É a memória do nascimento de Jesus Cristo, Páscoa, memória da ressurreição, né? Mas nos Corpus Christi não é apenas a memória, né? É memória e presença ao mesmo tempo. Então, realmente é uma solenidade muito especial. Aqui ele dá vários cases, né? Alguns casos interessantes, né? Aqui tem um relato de Pio II, em sua comunidade, né? Aconteceu de um rapaz que tinha muita tentação de suicídio, né? E foi ao diretor espiritual e falou, eu não consigo me livrar dessa tentação, tenho muita vontade de me enforcar, não consigo dominar isso e tudo. E o diretor falou, bom, eu acho que eu tenho a solução. Você deve ir à missa todos os dias. Passe a ir à missa todos os dias, né? Na história ele fala, consiga um capelão para celebrar na sua casa, tá? Antigamente eram muitos padres, quase o triplo do que é hoje, né? Então, você podia ter esses luxos, né? De ter um capelão para o seu cemitério, né? Eram muitos padres, né? Então, ele conseguiu esse capelão, né? E passou a missa diária, todo dia. E quando passou a assistir a missa diária, desapareceu a tentação do suicídio, né? Então, benefício da missa diária, né? Aqui num outro livro que ele citou, que é o Prontuário dos Exemplos, né, tem um exemplo de duas famílias, né? Uma família era numerosa e próspera, e a outra era só o casal e muito pobre. E um belo dia, esse chefe de família, pobre, ficava observando, né, a família rica e cheia de filhos, enquanto ele não tinha nem filhos e nem dinheiro. E um belo dia, ele veio e perguntou, desculpa aí te incomodar, mas qual é o segredo da sua prosperidade? Você é tão próspero e gostaria de saber o que você faz para você conseguir dinheiro, para você ter uma família numerosa. Isso significa que ele era capaz de sustentar confortavelmente muitos filhos, né? O que era sinal de muita prosperidade. E o rapaz falou, eu vou hoje mesmo te mostrar qual é o meu segredo. E ele foi e levou ele à Santa Missa. E ele falou assim, este é o segredo da minha prosperidade. O segredo da minha prosperidade é ir à missa com a minha esposa e os meus filhos todos os dias. Aqui está o meu tesouro, aqui está tudo. Quando o rapaz de família pobre ouviu, ele não acreditou muito. Ele achou que ele estava querendo meio que levar. Ele ia à missa, mas ele ia de vez em quando, né? Então ele falou assim, mas será que isso é verdade? Porque eu de vez em quando vou à missa, né? Mas aí ele viu que ele não ia todos os dias. Não ia todos os dias. E voltou em casa, ele se deu conta e falou, quer saber? Eu vou fazer a experiência. Vou à missa também todos os dias e vou ver o que vai me acontecer. Ele passou a ir à missa todos os dias e passou a ter muitos filhos e também passou a prosperar e teve a mesma felicidade do outro, né? Então, é muito interessante, né? Tempos que não tinha teologia da libertação, né? Um outro exemplo dos dois jovens, né? Esse exemplo aconteceu com o Santo Antônio de Florença, né? Ele que testemunhou esse exemplo. Haviam dois rapazes,
né? E 2 rapazes iam para a caça, né? Um falou, primeiro vou à Santa Missa, depois a gente vai para a caça. O outro falou, eu não quero ir para a missa. E já foi direto, vou te esperar ali no campo. O outro, quando voltou da missa, foram os 2 então para a caça. Aconteceu então um grande temporal e aquele que não foi à missa foi atingido por um raio e o outro foi poupado. Então, outro benefício também da Eucaristia, né, da recompensa de Deus para aquele que assistiu à Santa Missa. Um outro exemplo é o exemplo de São Pedro Celestino, né? Ele foi ordenado sacerdote, mas ao mesmo tempo ele não queria celebrar a missa por humildade, né? Ele falou, não quero celebrar a missa, não queria ter sido ordenado, não quero saber disso, eu vou ao Papa e vou pedir dispensa do sacramento, né? E quando ele estava a caminho de Roma, lhe apareceu o seu falecido mestre de noviços e falou, meu filho, ninguém é digno de celebrar a missa, mas já que Deus te deu essa graça, celebre com devoção. E desapareceu, e assim ele seguiu o caminho de volta e ficou consolado com essa visão, né? Existem muitos outros relatos, né? Vou dar um relato mais conhecido de Santa Clara também, que é um relato mais para a vida religiosa feminina, né? Que os sarracenos estavam invadindo o convento para matar as irmãs. E Santa Clara, ela era uma religiosa enferma, né? Mas com muita dificuldade ela pegou o ostensório e direcionou ele aos sarracenos, e todos eles foram tomados de pavor e fugiram do convento, e não aconteceu nada com as irmãs. É por isso que Santa Clara é representada com o ostensório na mão. O ostensório era um pouco diferente, né, do que hoje, né, mas isso não é relevante. Então, há muitos benefícios a respeito da Santa Eucaristia, muitos milagres eucarísticos, isso sem falar dos fatos que acontecem até hoje, né, nas nossas famílias. Muitos outros testemunham casos. Eu mesmo vi um caso recente de um senhor que ele ia à missa todos os dias, nunca faltou a Santa Missa, e depois faleceu, né? E quando reencontraram, foram rever o corpo dele, estava incorrupto, né? Porque pela fidelidade à Santa Missa. Claro que isso Deus faz com alguns, né? Mas são considerações que a gente pode levar para a nossa oração, a gente pode refletir e agradecer a Deus, né, pelo augusto mistério do Santíssimo Sacramento, pela Santa Hóstia. Aqueles eremitas que têm o Santíssimo Sacramento também procurar agradecer todos os dias ou várias vezes ao dia por ter o Santíssimo Sacramento, né? Aqueles que não têm, louvem a Deus em espírito e verdade, né? E não serão desamparados pela graça divina. Meus queridos, esse é o vídeo de hoje. Desejo, então, no Corpus Christi, que vocês tenham uma solenidade repleta de graças e consolações, tá? Que procurem participar da procissão. Eu nunca vou, mas porque eu sou introvertida, não gosto de multidão, e depois que eu voltei do convento, desacostumei muito com multidão, não dou conta. Então, eu prefiro rezar em casa e fazer adoração em casa, mas aqueles que querem não, que devem participar, estejam presentes nesses momentos, visitem o Santíssimo Sacramento, né? Já diz Dom Bosco, né? Se você quer receber muitas graças, né, visite muitas vezes a Jesus sacramentado. Então, deixo essa consideração final, tá? Tenham uma boa solenidade de Corpus Christi e fiquem com Deus, tá? Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.